glória a Deus, louvando, glorificando, exaltando a Ele que é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Amém? O nosso grande Deus, o Deus Altíssimo, que criou o céu, a terra, as águas e toda a sua plenitude. Amém? Saúdo a todos os irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram, Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, nesta oportunidade, dia 21, aleluia, de abril, madrugada de segunda-feira, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica para edificação das nossas almas. Em nome de Jesus, amém? Encontra-se segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 a seguir está escrito: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, palavra que nos liberta, palavra que nos santifica, palavra que nos alimenta e não volta, Senhor, para ti vazia. Faz prosperar nos corações de todos que ouvirão este vídeo, o de perto e de longe. Abre as mentes e os corações, Senhor, por meio do teu Espírito. Fala conosco, fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem. É para todo ser humano, mas especialmente para os pagãos. Os pagãos que estão com a mente obscurecida, como diz o texto, 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século, com D minúsculo, o Deus desta era, versão NVI, cegou o entendimento dos descrentes, outra versão dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela tem centenas de passagem bíblica aonde o Deus Altíssimo proíbe imagem de escultura. Mas os católicos, especialmente, insistem
em dizer que Deus mandou fazer imagem de escultura. E nesta oportunidade, biblicamente, vamos ver o que eles estão dizendo. Que eles afirmam que Deus mandou fazer sim imagem de escultura. Logo, as imagens que as igrejas católicas cultuam de vários ídolos, eles dizem que só não pode adorar. E como estão cegos, eles mesmos dizem que veneram. Venerar é ainda pior do que adorar. Porque venerar é dar ênfase, dar lugar de honra. Porém, vamos ver os textos que eles categoricamente falam que Deus mandou sim fazer imagem de escultura. Livro do Êxodo, seu capítulo 25, do verso 18 ao 22. Deus ordena a Moisés que faça 2 querubins de ouro batido para serem colocados sobre a arca da aliança. E a outra passagem encontra-se Números, capítulo 21, verso 8 e 9, aonde Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze para ser colocada sobre uma haste, para que o israelita, mordido pela serpente venenosa, pudesse ser curada. Só existe essas 2 passagens, mas ela tem um significado. Ela tem um objetivo, digamos assim. Glória a Deus. A primeira passagem, falando aonde Deus ordena que Moisés fizessem 2 querubins. Glória a Deus. Aleluia. 25 do Êxodo. A seguir está escrito: com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa, faça 1 querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Aleluia. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, e ficarão de frente uma para a outra, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. E ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontra sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos, destinados aos israelitas. Aleluia. Glória a Deus. Então esta é a primeira passagem bíblica aonde Deus manda fazer 2 querubins, anjos. Mas tem uma finalidade. E qual é a finalidade? O texto que nós lemos, o Senhor, Ele vai fazer as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, e dentro desta arca botará a tábua da lei,
com 2 pedras, o maná que caiu do céu e também a vara de Arão que floresceu. Essas 3 peças, digamos assim, ela simboliza a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que ocorre? Aonde está o Deus Altíssimo? Os anjos estão lá para adorá-lo. É isso mesmo. Simbolizava a adoração dos anjos, a presença do Deus Altíssimo, através da sua palavra, do maná e da vara que floresceu. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, os querubins da Arca da Aliança, ela tem uma representação da presença de Deus. E os querubins representavam a sua glória, guardiões da arca, simbolizando. Os querubins também eram vistos como guardiões da arca, da aliança e do pacto entre Deus e o povo de Israel. O simbolismo da adoração, a presença dos querubins na arca da aliança, simbolizava a adoração e a reverência devida a Deus. Aleluia! Então, essa é a primeira ordenança de Deus que Moisés fizesse os 2 querubins. Por exemplo, em Isaías, profeta messiânico, quando ele teve uma visão e ele viu querubins adorando a Deus, capítulo 6 de Isaías, vai dizer assim, verso 1: No ano em que o rei Uzia morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Então, esses 2 querubins que o Senhor mandou que Moisés fizesse e colocasse sobre a tampa da Arca da Aliança, simbolizava exatamente a adoração. Ao mesmo tempo, além da adoração, era um simbolismo aonde representava a glória de Deus e eles, os querubins, como guardiões da arca. Esse é o primeiro motivo de o Senhor mandar fazer querubins com essas finalidades. Mas em momento algum vemos, por exemplo, Deus mandando homens adorar anjos. E os próprios anjos, ele vai dizer, quando João, em Apocalipse, revelação, o próprio anjo mostrando as coisas futuras, e no capítulo de número 22, por exemplo, e no verso de número 8 e verso de número 9. Eu, João, sou aquele que ouviu estas coisas, tendo-as ouvido e visto,
caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele, o anjo, me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos e os profetas, e como que guarda as palavras deste livro, adore a Deus. Quando João, ele vai se prostrar ao anjo para adorá-lo, o anjo o repreende dizendo que ele não façais tal coisa, porque como os profetas e os irmãos, os anjos também guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então, esse simbolismo das duas imagens de querubins na tampa da Arca da Aliança simbolizava a presença do Deus Altíssimo, que era as tábuas da lei, a vara que floresceu e o maná que caiu do céu. Amém? E ao mesmo tempo, a adoração. Glória a Deus. E a segunda imagem, que também eles fala categoricamente que Deus mandou fazer, encontra-se, glória a Deus, Números, no seu capítulo número 21, que vai dizer assim, glória a Deus, Números, capítulo 21, verso 8 e 9, aonde está escrito: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido, olha para ela e viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Aleluia! Então aqui está as duas únicas imagens que Deus manda Moisés fazer, com as duas, com seu simbolismo, exatamente no caso da serpente. Pela rebeldia do povo israelita, Deus mandou serpente venenosa para morder os israelitas e eles estavam morrendo. O povo se arrepende do seu pecado e pede para que Moisés ore a Deus para que eles não morram, ou melhor, não continuassem morrendo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nesta passagem que lemos, o simbolismo dessa serpente. A Bíblia vai dizer: quem era mordido de serpente e olhava para aquela serpente de bronze que estava sobre uma haste, digamos, numa espécie de madeira, não era madeira, mas era uma haste de bronze alta. E quando alguém era mordido pela serpente, quem olhasse para a haste, a serpente de bronze, automaticamente ficaria curado. Isso é um simbolismo de fé. Porque alguém ser mordido e olhar para uma haste e ser curada, precisa obedecer e ter fé. Mas simbolizava o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Isso mesmo. Porque quem está sem Jesus, espiritualmente estão mortos.
e se tomba, vão perecer eternamente. Vamos ver um texto aonde o próprio Jesus vai testificar sobre essa serpente. Evangelho que escreve João, no seu capítulo de número 3, aonde Jesus, ele tem um diálogo exatamente com Nicodemos, um fariseu, mestre da lei, foi ter com Jesus à noite, para não ser visto pelos fariseus, mestre da lei, porque existia uma ordenança: quem fosse seguir a Jesus seria expulso da sinagoga. Então, como Nicodemos fazia parte dela, como mestre da lei, ele queria ver Jesus e foi ter à noite para não ser visto. E nesse diálogo, Nicodemos pergunta a Jesus: Mestre, tu és de Deus, porque ninguém fazem essas coisas se Deus não for com ele. Jesus, já conhecendo os pensamentos e desejos do coração de Nicodemos, Jesus já passa direto a mensagem. E diz assim o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade do judeu. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, perceba que Nicodemo não perguntou isso a Jesus. Ele apenas exaltando a Jesus pelos sinais miraculosos que Jesus fazia. Por exemplo, transformando água em vinho, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimenta cerca de 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e filhos. Então, e ainda sobrejaram 12 cestos. Jesus deu visão aos cegos. Jesus curou mudo, surdo, ressuscitou mortos. Por exemplo, na Bíblia fala de 3 pessoas que Jesus ressuscitou. O mais famoso foi Lázaro. 4 dias de morto, já cheirava mal. João capítulo 11, está no verso 40 a seguir. Porém, era desses sinais que Nicodemos estava falando. Mas a resposta de Jesus não foi concernente aos sinais. Verso 13 ele diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então logo Nicodemos queria saber sobre o reino de Deus. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da água, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda
pelo fato de eu ter dito, é necessário vocês nascerem de novo. O vento sopra para onde quer. Você escuta, mas não pode ver. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei coisas terrenas. Vocês não creram. Como crerão se lhes falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O texto em questão é o 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Toda essa discussão, essa conversa entre Jesus e Nicodemos tinha um objetivo. O objetivo está no verso 14. E ele vai se reportar a passagem que lemos sobre a serpente. Como a serpente de bronze que Moisés fez foi colocado numa haste, ficava no alto, para quem fosse mordido pela serpente, fitando os olhos naquela serpente no alto, ficaria automaticamente curado. É algo de ato de fé. Aí Jesus vai dizer, repetindo o verso 14, 13 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amados, o simbolismo da serpente, ela tinha a forma figurada, simbólica, da crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus ele morre para, através da sua morte e a sua ressurreição, todos que olhar para Jesus, ele tenha vida eterna. Porque todo ser humano que não tem Jesus como seu único Salvador, que não segue as suas doutrinas, seus ensinamentos, e que nem lhe obedece, são pessoas que estão mortas espiritualmente. Mas todos que estão com os olhos fitos em Jesus, naquele sacrifício vicário na cruz do Calvário por toda a humanidade, pela fé, e lhe obedece, eles serão selados com o Espírito Santo, que é a nossa garantia, o penhor para a nossa salvação. Amém? Então, esses dois únicos objetos, digamos,
que o Senhor manda a Moisés, aleluia, fazer primeiro os querubins e depois a serpente. Ambos tinham um simbolismo, que já falei, para não ficar muito repetitivo. Porém, vamos ver N passagem bíblica aonde Deus determina, ordena categoricamente para não se fazer nenhuma imagem de escultura. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 1 a seguir diz assim: E Deus, quem falou? Deus, com D maiúsculo, Deus, falou todas estas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses, com D minúsculo, além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aleluia! Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guarda os meus mandamentos. Amém? Amados, no livro do Êxodo, que é o mandamento da lei, o Senhor começa falando sobre a proibição, não só de fazer, como ter, como adorar e se prostrar. Então aqui já cai por terra a questão de ter imagem de escultura, porque já é pecado. Ter, fazer, adorar e se prostrar. São 4 coisas. E o Senhor é categórico. Nem no céu, nem na terra e nem nas águas. Ou seja, não pode fazer imagem de anjo, muito menos de Jesus, do Deus Altíssimo, nem do Espírito Santo. Não pode fazer de lua, estrela ou qualquer outra coisa. Nas águas, peixe de nenhuma espécie e nem animais na terra. Não pode ter, não pode fazer e não pode se prostrar e nem adorar. Se fosse somente aqui, mas vamos ver N passagem. Não vai dar tempo de falar de todas, falarei de algumas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. No Antigo Testamento é onde mais se fala sobre a proibição de fazer, de ter, de adorar e de se prostrar. Coisa que os católicos fazem dia após dia. E ainda os padres, os líderes, bispo, até mesmo os papas, categoricamente diz que Deus mandou fazer. Por conta desses dois eventos, dos querubins na estampa da Arca da Lei e da arte da serpente.
mas sobre a proibição de fazer qualquer tipo de imagem. Tanto no capítulo do Êxodo 20, que já falamos, mas vamos ver Moisés, o mesmo Moisés. Foi ele que escreve os 5 livros chamados Pentateuco. Gênesis, que é começo, Êxodo, que quer dizer tirado para fora, Levítico, que é o livro da lei, Números, que é literalmente os números dos israelitas, e Deuteronômio. Em Deuteronômio, no seu capítulo de número 4, do 15 ao 19, vai dizer assim: Aleluia! No dia em que o Senhor lhes falou, no meio do fogo, em Horebe, vocês viram forma alguma, portanto, tenha muito cuidado, para que não se corrompam e não faça para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma, semelhante ao homem ou mulher, ou qualquer animal na terra, ou qualquer ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguer os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostre diante deles e preste culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem povo de sua herança, como hoje se vê. Amém? Glória a Deus. Essas duas passagens, do Êxodo e Deuteronômio, fica bem explícito a vontade do Senhor e a proposta dele contra essas coisas, de não fazer imagem de nenhuma espécie, nem ter, nem fazer, nem adorar. Mas vamos ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7, olha o que o Senhor diz. Aleluia. Deuteronômio 20, capítulo 7, verso 25 e 26 está escrito: vocês queimarão as imagens de deuses, de minúsculo, destas nações. Não cobice a prata e o ouro que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, seu Deus, isso é detestável. Não leve coisa alguma que seja detestável dentro de casa, senão também vocês serão separados à destruição. Considere-na proibida e deteste-na totalmente, pois está separada para destruição. Glória a Deus. Aqui o Senhor manda queimar todas as imagens, e nem cobiçar nem a prata nem o ouro que nela está. Muitas imagens são recobertas de prata e de ouro, e até os ladrões roubam para derreter as imagens por conta do ouro ou da prata.
Mas Deus diz que nem o ouro nem a prata que está nessas imagens, nem um povo israelita, que é para nós igreja, não devemos cobiçar nem a prata nem o ouro que nela está, muito menos a imagem em si. Mas ainda tem mais. Deuteronômio, por exemplo, vamos ver agora no capítulo 27 de Deuteronômio. Glória a Deus. Verso 15 está escrito assim: Maldito, maldito, quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido. Quem faz uma imagem, um ídolo fundido é maldito. Obra de artesão, detestável ao Senhor. E levantá-lo secretamente, todo o povo dirá amém. E se o povo disse amém, também torna-se maldito. Aleluia. Vamos agora a outro escritor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É Isaías capítulo 30. Que vai dizer assim, verso de número 22. Glória a Deus. Então vocês tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e seus ídolos recobertos de ouro. Vocês os jogará fora como um trapo imundo, e lhes dirá fora. Outra passagem diz: então vocês terão as imagens revestidas de prata e de ouro como trapo de imundícia, e dirás fora daqui. Sabe o que é um trapo de imundícia? Uma mulher, quando ela menstrua, ela usa o quê? Mode-se. Trapo de imundícia é esse mode-se que a mulher usa. Então, para Deus, imagem de escultura é uma imundícia. Inclusive, na velha aliança, quando a mulher ela menstruava, ficava impura, precisava de uma semana para se purificar. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda em Isaías, no seu capítulo de número, agora, 45, vai dizer assim, e tem N passagens, mas no 45, vai dizer o seguinte: louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o verso de número 20, ajunte-se e venham, reúna-se, vocês fugitivos das nações, ignorantes, são aqueles que levam de um lado para outro imagem de madeira, que ora a deuses com D minúsculo, que não pode salvar. Declarem o que deve ser, apresente provas, que eles juntamente se aconselham. Quem há muito tempo predisse isso? Quem o declarou? Desde o passado distante. Não fui eu, o Senhor. E não há outro Deus, com D maiúsculo, além de mim. Um Deus justo, Salvador. Não há outro além de mim. Ainda no capítulo 44, Isaías vai falar sobre isso. Por exemplo, que um homem, ele vai no mato, na floresta, corta madeira, com a metade faz a imagem de escultura, com formão, torneia, depois a prega
prega com prego para que não caia, e com a outra metade cozinha um pão, a metade da madeira, e se prostra para aquele imagem e diz: vós sois meu Deus. É porque o diabo cegou o entendimento, 2 Coríntios 4,4, para que todos, que o Deus desse século, Satanás, com D minúsculo, teve o entendimento de cegar os incrédulos, para que nele não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Mas ainda falando de proibição de imagem, Jeremias vai corroborar com Isaías, quando ele diz, no capítulo de número 10, verso 3 a seguir, diz assim, aleluia, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com formão. Aleluia. Glória a Deus. Enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos não são incapazes de falar. Aleluia. E tem que ser transportado, porque não consegue andar. Não tenha medo dele, pois não pode fazer nem bem nem mal. Todo ídolo, toda imagem, ela precisa ser transportada ou por um andor, que são 4 homens que carregam quando ela é grande, ou na mão, ou no ombro. Ela não anda. Por que não anda? Vamos ver por que ela não anda. Aleluia. Salmo de Davi. No capítulo de Salmo, aleluia, 115. E esse mesmo Salmo, na Bíblia dos católicos, é 113, mas o texto é o mesmo. Vai dizer assim: não nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim em teu nome, por teu amor, por tua fidelidade. Porque pergunta às nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Aleluia. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode apalpar. Pés, mas não pode andar. Nem emite algum som na garganta. Aleluia. Torne-se como eles, os que fazem e todos os que nele crêem. Davi vai repetir si mesmo essas mesmas falas no Salmo de número 135. Também está falando do mesmo assunto. Glória a Deus. Amados, tem muitas outras passagens. Vou citar algumas e vou ler algumas outras. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 5:8. Levítico capítulo 25, verso 1. Deuteronômio 27:15, que já lemos, que é maldito todos que fazem imagem de escultura, e todo o povo diz amém. Aleluia.
E ainda, vamos ver aqui, por exemplo, na Velha Aliança ainda, Abacuque 2, verso 18 ao 20 diz assim: de que vale uma imagem feita por um escritor, um ídolo de metal que ensina mentiras? Quem é o pai da mentira? Satanás. João 8,44. De que vale uma imagem feita por um escritor, um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, dizendo, aliás, fazendo o ídolo incapaz de falar. Ai daquele que diz a imagem de madeira, desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele. Fique em silêncio toda a terra. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Como já estamos chegando para o final desta mensagem, ainda quero falar. Atos 17, verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro ou prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Verso 30 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Jesus, aleluia. Ainda na Velha Aliança, na Nova Aliança, no mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, capítulo 19. O texto aqui é longo, eu vou ler alguns versículos. E a partir do verso de número 29. Em pouco tempo a cidade estava em tumulto, e o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros da viagem de Paulo. E os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiam. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Por que essa confusão? Porque Paulo pregando ali em Éfeso, uma multidão se converteram, queimando os seus livros, suas imagens, e ali os homens que faziam escultura, imagem de uma tal guardiã chamada Daiane, e a outra diz deusa dos Efésios. Diz assim, verso 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésio, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis? Outra versão fala Daiane ou Diana.
e da sua imagem que caiu do céu. Olha a cegueira. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se e não faça nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrios era o principal artesão, digamos assim, o líder dos artesãos que fizeram essa confusão. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e a procônsules, eles apresentem suas queixas ali. Aleluia. Então, nesta época, queria matar Paulo e seus companheiros por conta que muitos se converteram ao cristianismo. E esse Demétrio vai dizer que se desse ouvido a esse Paulo, que a profissão dele estava em perigo, porque ele ganhava muito dinheiro, as imagens são vendidas e são caras. E o diabo cegou o entendimento que essas imagens não anda, não fala, não ouve, não enxerga, não sai nem o som da garganta. Mas eles estão cegos espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta do evangelista João. Ele diz assim, capítulo 5, verso 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Aleluia! E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guarde-se dos ídolos. Amém? Então, meus amados, por que é que os católicos, eles cultuam a imagem? As igrejas têm os nomes das suas imagens, e são várias. E as pessoas estão com a mente obscurecida, cega no entendimento. Por isso que para muitos pregamos, e eles são categóricos em dizer que Deus mandou fazer imagem. E a imagem foi dos dois anjos para ser posto na arca como adoração, como já expliquei. E a arte da serpente, que simbolizava Cristo. Todo ser humano que não tem Jesus como seu Salvador e não segue Ele está mortos espiritualmente. Se tomba na terra, vai padecer eternamente, porque está afastado de Deus. Só Jesus salva. O texto aqui que eu li é muito claro. Aleluia. Que Jesus é o verdadeiro Deus. E por que Jesus é o verdadeiro Deus? Porque tem três pessoas distinta e divina. Um Deus e três pessoas distinta e divina. Pai, Filho e o Espírito Santo. Todos três têm os mesmos atributos: onisciência,
onipresença e onipotência. Mas só Jesus é mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Chegando ao final desta mensagem, Isaías, seu capítulo 42, verso de número 8, está escrito: Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a minha glória a nenhum outro, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Amém? Que o Espírito Santo, no nome de Jesus, venha tirar todo bloqueio, toda cegueira de todos os pagãos, principalmente os católicos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê saúde e paz, vida longa na presença dele. Amém? Um grande abraço. Shalom Adonai.